Olá, seja muito bem-vindo ao 12º dia do nosso devocional de leitura comentada da Bíblia. Como eu costumo dizer, enquanto eu faço as considerações iniciais, já pegue aí a sua Bíblia, porque nós vamos hoje em Gênesis capítulo 5. Vamos lá, vamos fazer essa leitura hoje, né? Hoje nós vamos comentar sobre a descendência de Adão. Nós já comentamos lá sobre a criação, sobre a criação da natureza, a criação do homem, da mulher, sobre a punição de Adão e Eva, depois Caim e Abel, toda essa questão. E hoje nós vamos falar da descendência de Adão, Gênesis capítulo 5, 12º dia do nosso devocional de leitura comentada da Bíblia Sagrada. Bem, eu estou em um ambiente, então ele é um ambiente externo, não controlado, então às vezes pode ter um mosquitinho, pode ter um barulho, pode ter alguma coisa, né? Mas tudo isso é compensado pela importância do tema que nós estamos apresentando aqui no devocional de hoje, né? Então nós vamos falar sobre a descendência de Adão, Gênesis capítulo 5, a partir do verso 1, que diz assim, leia aí juntamente comigo: Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós já lemos isso lá no capítulo 1, principalmente, né? Verso 2. Homem e mulher os criou. Então aqui, talvez nós começamos a ter um problema em relação a alguns estudos mais humanistas, mais inclusivistas, né? Mas enfim, não é da minha intenção criar confusão aqui, né? Mas olha o que diz aqui: homem e mulher os criou. Ou seja, Deus criou homem e mulher. Ponto. Certo? Não tem gambiarra, não tem Deus criou mais ou menos homem, mais ou menos. Não, Deus criou homem e mulher. Beleza. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem, os chamou ser humano, né? Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Então você vê, primeiro fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, depois diz que Adão teve um filho segundo a sua imagem e semelhança. Então, tanto Adão quanto os seus filhos, quanto eu, você, os seus filhos, nós somos a imagem e semelhança de Deus e a imagem e semelhança de Adão, que foi o primeiro homem, né? Conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome Sete, que nós já vimos lá, o filho de Adão chamado Sete, né? E que de Sete nasceu Enos, que começou-se a invocar o nome do Senhor. Nós lemos isso no capítulo anterior, né? Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aqui nós temos um pequeno impasse. Tem gente que fala assim: Fernando, mas como que alguém viveu 930 anos, está citando aí na Bíblia? Bem, como a Bíblia diz mais para frente que há um limite de idade, eu quero acreditar aqui que tudo bem, Adão viveu aqui os seus 930 anos, que a Bíblia diz. Ele viveu 930 anos. A minha primeira criança, sim, ele viveu 930 anos mesmo. Beleza, ponto e acabou. Mas há uma possibilidade de, nessa época, a contagem ser feita, não, por exemplo, um ano ter 365 dias, mas um ano pode ter durado, sei lá, 180 dias. Pode ser que um ano, naquela época, fosse a cada 3 meses. Eu não sei, eu não faço ideia. Eu prefiro acreditar que ele viveu, de fato, 930, isso. Eu acredito que, de fato, ele viveu 930 anos, mas não tem problema nenhum se alguém chegar e falar: não, Fernando, naquela época a contagem era diferente, ele não viveu 930, na prática, é igual cachorro, tantos anos a vida de cachorro, é tantos anos a vida do ser humano. Ok, tudo certo. Eu não vou entrar em debates em torno dessa quantidade de anos. Eu acredito que é 930, mas também tenho inclinação a acreditar que foi 93, por exemplo. Para mim não há problema nenhum, tá? Isso não é tão relevante, tá? Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos, que foi aquele que chegou quando começou-se a invocar o nome do Senhor, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas e viveu ao todo 905 anos e morreu. Beleza. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalalel. Depois
que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos. Ok? Aqui vai entrar uma parte que fala da descendência, genealogia, então vai ter algumas leiturinhas aqui sobre idade, quanto viveu, filhos e filhas, né? Mas fica por aí, nós já estamos encerrando e vamos tirar alguma lição disso aqui. Aos 65 anos, Maalalel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Aí você vê que a idade só vai diminuindo, 930, 910, 800 e pouco, só está diminuindo, tá? Só está diminuindo a quantidade de anos. Seguindo, verso de número 18. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Nossa, sortudo esse cara, viveu 962 anos. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos, bem menos, né? 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Então, assim, todo mundo vivia 900 anos, 800 anos, mas veio Enoque. Enoque viveu 365 anos, depois simplesmente sumiu. Deus levou ele, tipo assim, ele andou com Deus. Primeiro Enos, a partir de Enos, começou-se a buscar o nome do Senhor. Depois Enoque andou com Deus a ponto de Deus pegar e levar ele. Falou, não, chega aqui, meu filho, você tá andando comigo, você é aqui, fechamento. E acabou levando Enoque, né? Enoque viveu menos do que os outros porque foi arrebatado por Deus. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos. Por isso que tem alguns filmes aí futuristas, né, que eles chamam de Matusalém. O homem viveu muito, 965 anos de vida. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé. Noé disse: Ele nos livrará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos causados pela terra, porque lembra, a terra foi amaldiçoada, né? Que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos, e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. E no verso 32 do capítulo 5, aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Beleza, nós encerramos aqui o capítulo 5, né, que fala de Noé. Parou aqui em Noé. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vai continuar a história dele mais para frente, né? Mas que lição que nós podemos tirar aqui? Que todos viviam muito bem, viviam anos favoráveis, viviam 900 e tantos anos, só que o pecado diminuiu a vida das pessoas. O pecado diminui a nossa vida. Essa é a lição que a gente tem que ter para os nossos dias. O pecado diminui a nossa vida. O pecado nos tira tempo de vida, tempo útil, e a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Quem gostaria de viver menos? Claro que não, eu tenho 40. Tem gente que tem 70, 80, 90, 100, 110 anos, alguns chegam a 120, né? Mas a própria Bíblia vai dizer mais para frente que 70, 80 anos já é enfado, já é cansaço, né? Porque a nossa qualidade de vida hoje não é a mesma qualidade de vida de antigamente. Pessoas chegavam aos 70, 80 anos, hoje chega a 70 anos, pessoas já com Alzheimer, com Parkinson e uma série de doenças, né? Então, isso porque a terra foi amaldiçoada por causa do próprio homem. O homem trouxe essa sentença para a terra, né, para fazer com que a terra fosse amaldiçoada. Então, o pecado, meus amigos, o pecado sempre vai nos punir, sempre vai nos fazer viver menos do que nós temos para viver, tanto fisicamente quanto espiritualmente, sabe? Nós temos que tomar cuidado com o pecado. Fernando, então eu sou um santo? Não é o fato de ser santo, é o fato de buscar pela santidade, é o fato de buscar
não errar, buscar não pecar, evitar ao máximo o erro. Mas, Fernando, erros acontecerão, pecados acontecerão, verdade. Mas nós vamos ler mais para frente que nós temos um advogado junto a Deus, chamado Cristo, e ele nos absorve do pecado. Mas a lição que nós precisamos deixar para hoje é: o pecado encurta a nossa vida e nós precisamos, ao máximo, evitar o erro, evitar o pecado. Eu espero que esse devocional de hoje tenha edificado valor para a sua vida, tenha colocado valor para a sua vida, edificado a sua fé. Eu te espero no nosso próximo devocional. Tchau, tchau. Que Deus te abençoe.